Vamos então falar do poder da autocura. Na visão espiritual, não existe a cura a não ser a autocura. Tudo que existe aí, seja na medicina humana, seja nas terapias alternativas, seja em todas elas, seja no poder das plantas, das águas, de tudo, do sol, de emitir energias de cura, isso tudo é temporário, porque a verdadeira cura é a autocura. Por que seria a autocura? Porque não é o corpo que está doente. É o espírito que está doente, está enfermo, que vai refletir no corpo físico a sua doença. Então, a autocura é a mais verdadeira, é a única. Tanto que Jesus, quando supostamente curava as pessoas, ele dizia: tua fé te curou. Porque se o indivíduo, se o ser não expressar essa vontade de se curar, de romper qualquer que seja o mal que ele está passando, seja físico, mental, emocional, espiritual, ninguém tem o poder de fazer ele mudar, ele se curar, ele curar-se, curar verdadeiramente. Então, a autocura é algo que é inerente dentro de nós, que pela ciência, se tratando do físico, pela ciência de vocês, nessa visão, o corpo trabalha constantemente para se manter saudável. Imagine, se o corpo não trabalhasse para se manter saudável, você que não iria conseguir ter uma vida saudável. A comunidade científica ela reconhece que o organismo do ser humano ele tem capacidade de autocura. Ele vai ter as reações que vai promover o restabelecimento da saúde. Porque ele é altamente adaptado. Os temas dos órgãos, ele sobrevive, né, e também se cura sem interferência externas. A maior parte das doenças que vocês têm no decorrer da vida, vocês nem sabem que tiveram doente, porque ficaram doentes, o corpo ficou doente e ele mesmo tratou de se curar. Quantas e quantas, vocês nem imaginam o quanto de males esse corpo físico conseguiu se livrar sem você saber. Quantos? Nessa pandemia aí, quantos e quantos foram contaminados pelo vírus e nem sabe, não tiveram nenhum sintomas. Por que não tiveram esses sintomas? Porque o organismo físico é inteligente. Ele reagiu. Você teve a Covid, mas não apresentou nenhum sintoma. Tem alguns comportamentos do físico que mostram a reação quando ele não está bem.
Sabe aquela coisa quando você tem febre, quando você tem uma dor de barriga, uma diarreia, quando você tem vômito? O vômito não é o ruim, a diarreia não é o ruim. O ruim veio antes, quando você se alimentou erradamente. Então a diarreia já é o organismo procurando se curar, procurando expulsar aquele mal. O vômito também está expulsando, está tentando se livrar. A febre, ela está sinalizando que tem, não é, algo que está errado, e está mandando outros organismos para ali para lutar contra o processo infeccioso. Por isso que se dá a febre. É pela luta do organismo contra os invasores que estão ali, promovendo a infecção, a inflamação. O organismo é inteligente. Ele mesmo se cura de muitas doenças. Quando você dá um cortezinho ali, de repente sangra, e você coloca um curativo somente aqui, ou às vezes nem coloca o curativo, quando chega no outro dia já fechou, quase fechou aquele corte, porque ele está trabalhando ali para restaurar o organismo. Então imagine se vocês tivessem consciência mesmo de tudo o que acontece e vocês nem percebem no corpo. Quantas vezes vocês dão uma pancada no corpo, não percebe, mas lá dentro criou um hematoma. E o corpo vai ter que reagir, ele vai ter que processar tudo ali para restaurar. Então, já que o corpo tem esse poder de se curar, é porque existe toda uma energia própria, uma energia que está conduzindo isso, está fazendo a proteção e a restauração de todas as células, de todos os órgãos. É importante que vocês vejam também a importância do médico, a importância das terapias alternativas, a importância das plantas, da água, das cores, do sol, de tudo que tem aí. Porque tudo isso faz parte do seu corpo, do seu organismo físico também. Quando você vai buscar um médico, ele vai detectar os problemas e vai receitar um remédio para combater uma doença, para ajudar na restauração do organismo, porque são coisas compatíveis, ou coisas que muitas vezes são agressivas ao organismo, que também não são compatíveis. Aí que está o grande erro, mas são necessários para combater o inimigo. Então, quando você tem consciência disso, você começa a explorar mais o seu potencial. Seu potencial. Porque tudo vem da mente. A doença vem da mente. A cura também tem que vir da mente. Porque, como fala assim, a fé, por que dizem que a fé cura? A fé cura porque o indivíduo começa a pensar diferente. Ele começa a pensar na cura. Ele começa a acreditar na cura. E aí ele vai produzir o quê? Sentimentos e emoções que vão adequar ao organismo dele e ajudar na restauração. Porque tudo o que está movimentando é no mundo atômico. E no mundo atômico, tudo se movimenta através da percepção, muitas vezes da percepção humana, sabe? Então, quando você percebe uma realidade no mundo atômico, que muitas vezes vocês não têm entendimento disso, ele muda. Então, quando você imprime
um pensamento voltado para ele, uma direção para ele, essas partículas, elas vão cuidar daquilo que você está direcionando. Por exemplo, você está com uma inflamação na unha do pé. Você se concentrar mentalmente, visualizar o seu dedo com aquela inflamação e direcionar toda a sua energia, pode ter certeza que lá vai dar um efeito muito grande. Aí é que está a fé. A coisa é tão mental que a própria medicina ela utiliza do placebo. O indivíduo está doente e ele toma um comprimido que é apenas farinha e ele se cura. Porque está na mente. E a ciência fica, sabe, como você diz, grilhada, né? Porque o organismo está recebendo uma informação do campo mental e ele está direcionando substância, todo o mecanismo para aquela região. Muitas pessoas se curam de doença do câncer, né, de tantas doenças aí quase que incuráveis, reverte todo o processo por causa disso, por causa da forma de pensar, a forma de direcionar esse potencial de energia. Por isso que nós falamos, a única cura que existe é a autocura. O médico vem e vai fazer uma operação no seu fígado, no seu intestino. É interessante, é importante, porque é uma ajuda para você se recuperar. Mas se você faz uma cirurgia no intestino, que o médico disse que precisa, e você continua se alimentando mal, né, se comportando mal com o seu organismo, todo aquele trabalho do médico vai ser em vão. Porque ele não fez nada, ele fez, uma grande parcela teve aí, mas ele não curou. Ele fez o quê? Ele restaurou fisicamente aquele órgão, mas no perispírito ele continua doente. Não está curado. Porque existe o espírito, não é? E o perispírito para comandar o físico. Então o perispírito é a matriz desse corpo. Se você não cura o corpo mental, emocional, não tem como limpar essa sujeira, essas doenças do perispírito. Não é só cortando o fígado, tirando lá um pedaço, costurando, né, ou colocando remédios, drogas, quimioterapia ou radioterapia, o que for. Parece até que foi curado, mas não foi. Porque o seu fígado, que é o da matriz, que é o perispírito, está doente. Aí você pode viver uma encarnação, o resto da encarnação sem problema naquele fígado. Mas se você não mudou seu comportamento, a enfermidade vai ser levada contigo mesmo depois do túmulo. Entendeu? E aí, em uma próxima encarnação, você vai voltar com um corpo com deficiências nessa parte do seu organismo. Não tem como você se livrar, a não ser se promover a autocura. E a autocura é, em primeiro lugar, identificar por que é que você ficou doente. Porque muitas das doenças já são recorrentes de outras encarnações. E chega um momento que você tem que dar um basta, falar, bom, agora eu tenho que me curar. Eu tenho que fazer a minha própria cura. Aí vou no médico, ele diz que eu estou com o fígado com gordura, com inflamação. E vou fazer o quê? Vou no nutricionista,
vou ingerir mais água, vou melhorar minha alimentação, vou fazer exercício, que é muito importante para todos os órgãos, até a pele. Quem faz movimentos constantes, que busca ter consciência da importância do exercício físico, demora mais o envelhecimento, retarda o envelhecimento, fora, e dos órgãos também. Vem mais vitalidade quando a pessoa faz exercício. É um complexo energético que começa, sabe, ter um aceleramento no processo todo, que vai fazer com que as células fiquem mais ativas. E com isso, mais vida, mais saúde, mais juventude. E a alimentação é a mesma coisa. Então o fígado não estava bem, fui no nutricionista, passou uma alimentação mais saudável para mim. Fui no médico, ele passou algum chá, algum remédio. Então você vai, não é? Mas se você não fizer a dieta, se você não tomar o remédio corretamente, seu fígado vai ficar ruim, vai ficar pior. O médico operou, você não mudou, porque a conduta mental do ser está modelando todo o processo do físico, seja ele saúde ou doença. Por exemplo, algumas coisas que promovem doenças diferentes em órgãos, né? Ressentimento. Sabe? Ressentimento, o ódio, a raiva, o rancor. Tudo isso são doenças do espírito que está registrando na mente e a mente está mandando para o corpo em forma de quê? De doenças físicas. Para se curar, vai ter que trabalhar esses males que estão ali alojados na consciência. Precisa restaurar a mente. E isso Jesus nos ensinou. Amar, perdoar, ser bom. Tudo isso são terapias que levam à autocura. Se a gente for falar nas terapias que levam à autocura, a gente vai passar a noite toda aqui falando delas. E também se a gente for falar das mazelas que trazem as doenças para o corpo, nós vamos passar aqui muito mais tempo. Porque são inúmeras as enfermidades da alma que leva à debilidade, o adoecer do organismo físico. E o corpo mental, quando ele é abandonado a essa própria sorte, ele vai, não é, descompensando o corpo emocional, que o corpo emocional ele é muito próximo do físico. Inclusive ele entra até um pouquinho aqui, cerca de quase 1 centímetro dentro do corpo. Então tudo que você está mandando para ele, para o corpo emocional, ele está diretamente promovendo a ação, né, desse corpo no seu corpo físico. Se são coisas boas, ele vai mandar em saúde, em bem-estar. A pessoa que vive sorridente, que está sempre otimista, o corpo mental e o corpo emocional dela está numa reação bem positiva, está, sabe, fluindo energias de cura
e de conservação do corpo, para não envelhecer tanto, tão depressa e não adoecer. Sim, temos perguntas, não é? Tem uma pergunta aqui. Vamos fazendo as perguntas para que fique bom isso. Tem que ser mais interativo o nosso trabalho. Espero a colaboração de vocês. Posso ler? Sim. Pergunta de Rosa. Irmão, é em qualquer circunstância que a autocura se realiza? Por exemplo, se a pessoa descobre que está com câncer já um pouco avançado e fizer a autocura corretamente, ela se cura? O que ele disse? Se tendes fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz a esse monte, passa daqui para ali, e ele passará. Ele deu esse sentido figurativo, não é? Para as parábolas, mas para a gente entender que esse monte maior está dentro de nós. Então, o poder da autocura é fantástico. Mesmo que você vá para o médico, que ele vá fazer a cirurgia, e que você está otimista, que você tem, sabe, tem toda a vontade de se curar, você acredita nessa força de cura, você tem fé, mesmo que vão dizer assim, eu tenho fé e tudo isso, e o meu organismo já está indo. Tem que entender a proposta da natureza, porque se você ficar limitado a uma encarnação, você vai pensar e acreditar que Deus foi injusto. Você teve fé e mesmo assim você sofreu, você morreu, você adoeceu, você apodreceu. Não é assim. Nós temos que entender o seguinte, eu vou utilizar o mecanismo da fé em qualquer circunstância para a minha cura como um ser. E aí as reações de tudo isso vai agir no meu corpo físico. Então, com toda certeza, você estará se curando. Porque muitas das doenças são apenas para chamar a atenção de vocês naquilo que precisa mudar. Mais alguém? Vamos lá, vamos falando aí. Então vamos adiantar aqui. Existem tratamentos, não é? Tratamentos, inclusive aqui na casa, no Amigo da Vida, né? Que é chamada imposição das mãos, como o passe, como o reiki, o jurê, que vocês podem chamar, que é a imposição das mãos. O que é que tem aqui na mão de vocês? Aqui está cheio de chakras, né? E as pontas dos dedos é muito mais como se fosse uma caneta de laser, sabe? De emanação, ele sai muita energia daqui, o centro da mão, para todo lado essa energia. Mas quando você concentra a sua mente, impõe as suas mãos ali, seja no seu próprio corpo, estou aqui com um problema no coração, eu imponho aqui e potencializo essa minha fé, essa vontade de me curar, essa energia ela potencializa e vai ajudar na restauração do organismo. Aí é que nós falamos. Não é só você colocar a mão. Só colocar a mão também já resolve muita coisa. Mas é você colocar a mão com a fé, saber que tem algo ali que você talvez desconheça, mas que é poderoso, que é a força do divino, que está impregnada em tudo e em todos. Precisa acreditar que você é capaz de promover a autocura. Bom, sim. Vamos então à pergunta. É grande? Pergunta de Isabela. Na segunda-feira, irmã Lamarrion falou da importância sobre a lei de sociedade. Hoje estamos trabalhando a importância de voltar o olho para si mesmo, o olhar para si mesmo. Como equilibrar
Esses dois conceitos, se normalmente as relações de convivência mais próximas são resgates de existências anteriores. É a oportunidade, é acreditar que está tendo a melhor oportunidade da sua vida, sabe? Porque está com pessoas certas no momento certo, que são diferente visão, sabe? Diferente jeito de lidar com a vida, de reagir à situação. Então você não tem como mudar o outro, mas é a oportunidade que você está tendo de mostrar até pelo seu exemplo que pode reverter a situação, que você pode, né, que ele pode, que ela pode fazer a diferença. Que se você for desistir porque o outro não acredita, porque o outro duvide, você está perdida. Então, dentro dessa sociedade onde o materialismo, né, impera, é difícil mesmo para as pessoas acreditar que as coisas tão simples e tão, sabe, tão inexplicável que ela possui dentro dela, é difícil para elas entenderem. Elas estão acostumadas a pegar aqui, aí na farmácia, aí no médico, aí num terapeuta. Ela não tem esse costume de, sabe, de impor nela essa condição que é dela, é inerente a ela. Então não tem como a sociedade, ela está nesse ritmo de material. Então tudo. E não é em qualquer lugar, não são nas grandes cidades, nos interiores mesmo, onde as pessoas têm uma vasta área para plantar ervas, né, para fazer alguns chás, fazer algum cataplasma, qualquer tipo de coisa para ajudar, né, a melhorar o organismo, já corre direto para a farmácia. Viaja às vezes quilômetros para comprar uma droga. E imaginem elas pegar a própria mão, a força dela, né, as próprias mãos, e impor aqui e dizer, não, agora eu vou me curar. É quase que impossível se não tiver alguém como você, né, que acredita, que faz e que dá o exemplo de quem acredita. Sim. Pergunta de Pedro. Amar e perdoar ajuda a se curar? Vamos inverter as coisas aí? Amar e perdoar é difícil. Você tem que pensar em perdoar, né? Principalmente perdoar a si mesmo, para que o amor comece a surgir. Que a energia do amor, ela é muito sutil. Não é isso que vocês veem aí no convívio no dia a dia. Isso não é a energia real do amor. É uma coisinha, uma ínfima, né? Sabe? Aquela réstia de luz, uma coisa tão insignificante ainda na dimensão que é o amor. Mas já é um bom começo. Então, o perdão é uma das condições que leva ao amor. Porque quando a pessoa não perdoa, ela tem algo ruim dentro do coração dela. Tem algo ruim dentro dela, tá? Sabe? Que é a mágoa, o ressentimento, o ódio. Isso já é por natureza doenças. Doenças que vão afetar também o corpo mental, o corpo físico, emocional e físico. Então tem que começar pelo perdão, trabalhar o perdão. Como é que trabalha o perdão? Primeiro você tem que entender a si mesmo, procurar entender a si mesmo, as suas fragilidades, né? Buscar se colocar no lugar, trabalhar o ser empático dentro de você, para que aí você possa ver que o outro é simplesmente o outro, também passivo de erros. Não tem que guardar rancor, guardar ódio, porque
você não conhece o seu passado, meramente conhece um pouco de si nessa encarnação. Não conhece seu passado. Muitas vezes não conhece nem algumas reações que você ainda não teve nessa encarnação, que pode ter a qualquer momento. Quantas pessoas cometem atos aí que depois levam a mão na cabeça? Eu não sei como eu tive coragem de fazer isso, é um absurdo. E fez. Então, a empatia para quem está com ódio é muito importante, que está com raiva, para ela chegar ao perdão, é se colocar no lugar do outro. À medida que acreditamos profundamente em algo, sabe, o cérebro trabalha para que esse efeito esperado aconteça. O seu cérebro, ele tem essa força, essa condição. Eu acredito que vou me curar. Então, o seu cérebro começa a produzir, sabe, substâncias, hormônios, para ajudar a conduzir a cura. Então, muito importante entender isso, que quando você pensa e tem essa fidelidade consigo mesmo, essa vontade, essa certeza que vai curar o seu corpo, o cérebro começa a agir imediatamente. É um espírito, você é um espírito que está comandando o seu cérebro. Então, no momento que você acredita, que você quer, seu corpo mental vai agir, você está colocando ele a serviço do corpo. Porque é a mente que está acionando o cérebro, não é? Que está acionando o físico. Olha que coisa linda e interessante. E fácil, né, de aplicar na vida. Então, voltando a falar do reiki, da imposição das mãos, né? Tem o reiki, que inclusive nessa casa aqui faz, né? Que é a captação da energia cósmica, que nós falamos aqui das mãos. Você capta todo o seu corpo, ele fica com essa aura mais potencializada de energia, mais colorida, sabe? E quando você impõe as mãos, seja na pessoa ou no lugar onde você está com a enfermidade, ela produz o efeito de cura imediatamente. Sim. E o reiki funciona como um catalisador, sabe? Ataca aqui a superfície e vai penetrando. E também bloqueia o avanço das doenças. Eu estou com a doença e ele vai lá e bloqueia. Tem conhecimento, né, estudos e comprovação científica de curas e mais curas. Tem comprovações disso, de curas e mais curas através do reiki. E tantas outras terapias, imposição das mãos. Tem comprovações científicas. Sim, irmão. Posso perguntar? Sim. Pergunta de Ridalva. O paciente que tem problemas cardíacos e câncer é por conta do ressentimento e falta de perdão? Normalmente as doenças cardíacas, elas estão ligadas a esses sentimentos, sabe, ruins. Tem raiva dos outros, a indiferença, tem ódio. Então ela cultiva ali e o coração dela está recebendo essa emanação de energia dela mesma. Não é o outro que está emanando para você. É você mesmo que está construindo essa energia e está atacando no seu coração. E o câncer, da mesma forma, qualquer tipo de doença física, ela primeiro tem origem na mente, no corpo mental, que é o espiritual, não é? O perispírito está recebendo todas essas emanações vindas do espírito e está
produzindo esses efeitos. Então, o câncer também é proveniente dessas doenças da alma. E você pensa, né, como é que Jesus curava? Ele curava impondo as mãos. Não é? Curava, ele intensificava a energia, tanto que quando ele curou, não é, os 10 leprosos lá, só um ficou com ele, os outros foram embora. Ele disse, eles não se curaram. Eles vão ficar mais doentes ainda. Porque a verdadeira cura é mudança de hábito. É mudança. Sabe como é? É reforma em seu interior. Mudar o que nós falamos lá no corpo mental, que tem o consciente, o subconsciente. O subconsciente é que manda na sua vida, é ele que direciona tudo. E lá está impregnado de registros que são muitas vezes doentios, que vai trazer consequências para o corpo físico. Por isso que precisa, nós falamos muito na questão da meditação, que na meditação você começa a respirar melhor o seu próprio ser. E aí você vai poder entrar no seu subconsciente, sem ir lá, sempre lá, bom, agora eu vou entrar no meu subconsciente, não isto. Mas quando você entra nessa dimensão do seu ser, esse trânsito entre o consciente e o subconsciente fica mais livre, porque aquela barreira que é onde a lógica ali tenta impedir, ela fica mais suscetível. Aí você entra lá, vai quebrando esses paradigmas, vai se limpando das impurezas que você mesmo colocou muitas vezes, que o sistema colocou. Muitos filhos, às vezes, têm raiva, têm ódio do vizinho porque os pais não se dão com os vizinhos. Imagine, o que é isso? O que tem os filhos com o vizinho? Porque o pai, a mãe ficou com indiferença com o vizinho, aí os filhos já colocam aquilo no subconsciente que é inimigo do meu pai, é meu inimigo. Pois é. Sim. Pergunta de Francisco. A autocura pode funcionar em uma única encarnação, curando todas as enfermidades adquiridas ao longo das muitas encarnações que tivemos? Olha, uma encarnação, para quem entende o processo da continuidade do espírito no processo de evolução, é tempo demais. Ele pode fazer muita coisa. Ele pode curar-se de outras e outras doenças que ele contraiu no pretérito. Mas é muito difícil para vocês fazerem isso. Por quê? A vida lá fora, como nós falamos, ela induz você a sair do seu próprio centro de luz. Então, saiu do seu próprio centro de luz, você fica à mercê do mundo lá fora. E o mundo lá fora, ele tem muita coisa, sabe, que leva você a acreditar que matéria é a vida, que os valores que estão aqui é que são reais. E aí você acaba se perdendo, né, de si mesmo. Então fica difícil para você retornar e recompor essa sua intenção de se aprimorar e vencer a si mesmo. Mas cada passo que você der na sua cura já é um grande avanço. Porque quando você cura o seu fígado, vamos voltar lá a falar do fígado, os outros órgãos também são beneficiados. Então, quando você busca curar-se de um mal que está lá dentro, muitos dos males também já começam a se movimentar para a cura, sabe? Não importa o tempo que demora, mas já começa a, sabe, ficar melhor. Vamos dizer que você tem problema com seu vizinho
e você consegue se trabalhar, sabe, perdoar ele. Aí o outro vem lá na rua te provocando e você já não entra nessa energia, porque você sabe que vai ter que perdoar, então você está se curando. O perdão de um leva você também a perdoar os outros e perdoar a si mesmo. Precisa entender isso, que não importa o tempo que demore. Sim. Então, lá no Tibete usa muito. 5 minutos já? Lá no Tibete usa muito, né? Há milhares e milhares, desde os primórdios, que o homem usa essa coisa da imposição das mãos para curar. E se perdeu, como as ervas mesmo, né? Quantos costumes lá do papai, da mamãe, dos avós, qualquer dor que tinha, ia no fundo do quintal, no jardim da casa, pegar as ervas e ali fazia um chá e a pessoa ficava bem. Hoje se perdeu. E isso é a mesma coisa, essa questão das mãos. Existia, hoje existe pouco, aquelas chamadas rezadeiras. É fonte de cura ali, porque elas pegam a erva, sabe? E junto ela está ali, querendo que o indivíduo cura. Ela fica evocando e o ser se permite aquela energia e ele acaba se curando mesmo, ele acaba acreditando que ali, né, tem uma fonte de cura e ele vai começando a acreditar, se abrir para essa cura. Sim. Então, o que nós falamos? O poder das mãos está ligado aonde? Ao cérebro. Que o cérebro, ele tem esse poder, não é? Quando você fica doente ou quando tem qualquer mal, ele vai acionar, não é? Os mecanismos que ele tem para entrar em ação, né? Pela corrente sanguínea, pelo sistema linfático, por qualquer ramificação, pelo corpo nervoso, pelo corpo, ele vai dar um jeito para ir lá e atingir aquele órgão e ajudar ele na recuperação, né? O cérebro é essa máquina que vai movimentar isso. O que ele precisa para que o cérebro funcione bem? Bons pensamentos, boas intenções, bons sentimentos. Por isso é que precisa, que tenha consciência disso. Meus pensamentos geram sentimentos, que geram emoções. Pode ser. Pensamentos ruins vai gerar o quê? Sentimentos ruins, que vai gerar o quê? Emoções ruins, que é incompatível com o bem-estar do seu corpo físico. Então ele vai adoecer. Todo o corpo hormonal vai, não é, ser descontrolado. Aí você fala, bom, eu tive uma dor de cabeça, fiquei com raiva, tanta raiva, tive uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça hoje. Amanhã você tem uma dor no estômago, quando ficou com raiva. Depois da manhã aí tem mais uma indisposição de que, daí a pouco, olha aí, uma úlcera, um câncer. Porque o corpo estava assinalando ali com a dor de cabeça, com a dor no estômago, que você, olha, precisa melhorar seu corpo emocional. E aí você não melhora, continua, né? Vai irradiando energias, né, ruins, sentimentos, pensamentos e emoções ruins para o corpo. As mãos são como antenas vivas. Aquela antena que você tem lá do seu rádio, da televisão, do seu computador, né? Elas são ativadas, né, pelas polaridades. E aí vocês têm esse corpo físico, ele é mágico. Ele é a maior antena que existe. Mais que o homem fabrique uma antena poderosa, ele é o maior receptor e emanador de energia. Ele tem esse poder. Sim, irmão.
Sim. Pergunta de Francisco. Praticar terapias holísticas ajudando o outro é parte do processo de autocura? É sempre é bom lembrar, né, que a história que Jesus conta do bom samaritano. Nós temos como meta ser esse bom samaritano. Fazer o bem é uma das maiores energias de cura e de autocura. Porque quando nós ocupamos, né, em fazer o bem, o organismo físico, o organismo mental, o organismo emocional, vai tranquilamente, sabe? É aquela coisa de imprimir sempre o lado positivo. Então, fazer o bem, praticar a caridade, principalmente, né, quando o outro vem te agredir, você praticar a caridade, né, para não chegar a ter que perdoar, é muito importante. Então, a prática da caridade, o serviço em benefício da vida, são fontes maravilhosas de cura. Todos esses exercícios, né, de ajudar a vida, de ajudar o próximo, de acreditar que pode fazer mais, que pode fazer melhor, isso faz muito bem. Mais alguma? Sim? Estamos chegando ao final? Sim. Sim. Pergunta de Iracema. Irmão, estou tomando remédios para dormir e não tenho dormido bem. Acordo sempre às madrugadas. O que me orienta? Eu oriento a você que se livre logo desse remédio, né? Porque não vai te ajudar na cura. A terapia alopática, em certo momento, é necessária, mas fazer um uso contínuo disso, fazer disso uma muleta para viver, você acaba perdendo a sua vida, né? Acaba perdendo o melhor da sua vida. Então lute, vá buscar uma terapia, não sei onde você mora, ou qualquer um de vocês que estejam tomando esses antidepressivos, remédio para dormir, para acordar, para deixar de comer, para comer. Primeiro busque, né, uma orientação, busque uma ajuda, seja de um médico ou de uma terapia alternativa, né, mas para você se livrar o quanto antes desse remédio. Porque vai chegar um ponto que você vai ter que aumentar a dosagem, não vai dormir. Trabalhe a meditação, trabalhe o seu silêncio interior, esteja de bem consigo mesmo, com a vida, que você vai ver que vai dormir, vai ter um sono maravilhoso. Deixe as preocupações de lado, não queira que o amanhã esteja no hoje. Viva o hoje, deixe as preocupações para lá. Entenda que você vai ter a oportunidade de fazer e refazer a sua vida quantas vezes for necessário. Mas viva o hoje. O que tira o sono das pessoas, na maior parte das vezes, são as preocupações. Preocupação não leva a nada. Vá se ocupar com os problemas, que é melhor, porque quando se ocupa, as soluções aparecem. Quando se preocupa, as soluções desaparecem. Terminamos? Então, estamos aqui caminhando para o nosso encerramento. Como sempre, só temos que agradecer a todos vocês, os voluntários e os não voluntários que estão nos acompanhando. Pedir, né, encarecidamente que divulgue os trabalhos do Amigos da Vida, que é muito importante, seja aqui presencial, que já voltamos a atender, e seja também no atendimento online, seja também através, né, de ver esses vídeos, de se inscrever no canal Ser Consciente. Então tem Ser Além, vira e mexe eu falo isso, né? O Ser Além é importante para vocês. Se gostou, que faça esse papel de um Amigos da Vida. Divulgue o canal Ser Além.
Peça lá para se inscreverem, que vai nos ajudar. Obrigado mais uma vez e fiquem em paz.